noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Vamos então, nesta hora, elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando nas fontes divinas do nosso Mestre Jesus assistência para todos nós. Senhor Deus, Senhor Jesus, abençoe-nos a todos que aqui estão e a todos que nos assistem. Proteja, ilumina a vida de todos que estão passando por esses momentos difíceis, de provas, de dores, de angústias. Senhor Jesus, nos asseverastes que no mundo teríamos aflições, que vós venceu o mundo. Ajude-nos a vencer também, com fé, com esperança. Ajude-nos a passar por esse momento de pandemia. Ajude-nos a mantermos fortes e firmes. Ó Mestre Jesus, te agradecemos por tudo. Gratidão por tanto amor que tem para conosco. Queremos permanecer confiantes e acreditando em dias melhores em nossas vidas, com esperança, com amor. E assim agradecemos mais uma vez, te rogando as tuas bênçãos e que a tua luz de bondade, de misericórdia, continue brilhando em nossos corações, em nossas vidas, fortalecendo-nos cada vez mais, hoje e sempre, que assim seja. Prezados amigos, prezadas amigas do Centro Espírita Lar Maria Cecília, novamente nesta quarta-feira, nas quartas-feiras, nós estamos sintonizados com a espiritualidade benfeitora, nessa nossa reunião, simples, mas que ligado à vibração espiritual. Todos nós seremos beneficiados. Nesta noite, nós temos conosco a nossa companheira Régina Oliveira, coordenadora da área de assistência e promoção social da Federação Espírita do Estado de Goiás, estudiosa da doutrina espírita e militante também do nosso movimento. Nós queremos passar a palavra à nossa amiga, para que nesse instante ela fale para nós aquilo que traz as reflexões do dia. Queremos antes lembrar a todos os amigos para colocar a água para fluidificar no final da nossa reunião e também sintonizar conosco nesses ensinamentos do Evangelho que a nossa irmã vai abordar para todos nós. Régina, boa noite, que Jesus nos abençoe e fique à vontade para as suas explanações. Muito obrigada, Fábio. Olá a todo mundo. É uma alegria imensa, que agradecemos muito sempre as oportunidades que temos de refletirmos sobre as luzes do Consolador prometido por Jesus. Porque o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, nós entendemos porque ele cumpre a promessa que Jesus fez e que está registrada em João, quando Jesus diz que iria ao Pai, mas pediria a ele que nos enviasse um outro Consolador, que ficaria eternamente conosco, que nos lembraria o que ele disse e que nos falaria de todas as coisas. E o Espiritismo cumpre essa promessa com propriedade, né? O Livro dos Espíritos, que é o nosso arcabouço doutrinário, ele nos fala sobre absolutamente tudo que existe. Tudo que existe. Tem, de alguma forma, nós vamos encontrar já ali citado pelos Espíritos. De uma forma praticamente genérica também, os Espíritos o tempo todo trocam em miúdos, tentam explicar
o que Jesus já disse, já havia trazido, né? E elementar essa compreensão, porque Jesus é o único Espírito puro que esteve entre nós. E a gente vai ver lá na definição de espíritos puros, está lá grafado pelos Espíritos, que o Espírito puro é aquele que tem ciência de todas as coisas e uma ausência absoluta de influência da matéria. E o único que nós tivemos com essas características entre nós foi Jesus, né? Então, eles tentam nos ajudar a compreender o que Jesus trouxe e que ainda não é possível para muitos de nós, dada a elevação moral dele, né? Então, nós gostamos de lembrar que Espiritismo é para a gente ir aprendendo aos poucos, em cada encarnação. É impossível aprender tudo numa encarnação, sendo que nós somos espíritos imperfeitos e o ensinamento veio de um espírito puro e sua pleiade. Não vamos aprender tudo numa encarnação, não podemos derrogar as leis naturais, né? E ele ficará eternamente conosco. Nós podemos observar duas vertentes aí. Ficará eternamente conosco, porque sabedores que somos da imortalidade sabemos que, né, tudo, nós somos espíritos eternos, não tem fim. E também sabemos que tudo, a única propriedade que temos é o nosso conhecimento. Então, tudo que aprendermos, levaremos eternamente conosco, né? E a outra vertente mais importante, que, sendo o Espiritismo a lei de Deus em sua expressão mais pura, ficará eternamente conosco, como sempre esteve. Então, o Consolador, nós vamos perceber aqui como que nos ajuda a compreender qualquer passagem que Jesus tenha trazido. Ele é o maior por si mesmo, em si, ele já é o maior antídoto contra o materialismo. O Espiritismo, ele ressuscita literalmente o espiritualismo nas criaturas. Tem uma fala até de Jean-Jacques Rousseau, no livro dos Médiuns, que ele fala exatamente isso, que ressuscitando o espiritualismo, o espiritismo restituirá à sociedade o surto que a uns dará dignidade interior, a outros a resignação, e a todos, a necessidade de se elevarem para o ente supremo, esquecido por suas ingratas criaturas. Então, o Espiritismo, e olhem, vejam bem quem foi Jean-Jacques Rousseau, um grande filósofo, teve uma participação muito grande lá, antes do Espiritismo, a época do Iluminismo, né? E ele nos lembrando de forma assertiva, essa característica do Espiritismo, que ressuscita, você passa a acreditar literalmente não só na imortalidade, através de fatos, né, mas na certeza da espiritualidade, né? Então, ressuscita isso no materialismo e faz com que as pessoas passem a ter uma maior dignidade interior, porque a pessoa passa a pensar, ela passa a ter certeza que, puxa, se tudo é passageiro, se eu vou me encontrar novamente com todas as criaturas com quem eu me relaciono, a gente passa a tomar mais cuidado com os nossos atos, com as nossas atitudes, traz uma dignidade interior a cada um, traz a resignação, trazendo a certeza de que as dificuldades e que única e tão somente o mal é passageiro. Nós temos essa certeza, o mal é passageiro. Tudo que levamos é o bem que conseguimos praticar, que conseguimos compreender, essa é a nossa verdadeira aquisição. E em todo mundo, Jean-Jacques Rousseau fala que desperta a necessidade de se encontrar com Deus, de se encontrar com o ente supremo, tão esquecido de suas ingratas criaturas.
Eu acho muito interessante essa fala de Jean-Jacques Rousseau, porque a primeira questão de O Livro dos Espíritos é sobre Deus, né? E há quem questione a vertente religiosa do Espiritismo. A primeira questão é sobre Deus. Então, não há como abordar nenhum tema, nada que não estejamos relacionando diretamente com a realidade da lei de Deus. Como se não bastasse a primeira questão do Livro dos Espíritos ser sobre Deus, na conclusão de Livro dos Espíritos também, Kardec, no item 7, ele fala que o primeiro efeito do Espiritismo é a religião. O primeiro efeito daquele que estuda, que reflete, é descortinar um Deus de infinita bondade, de infinita perfeição, para muito além da nossa compreensão. O segundo efeito é a resignação e o terceiro é a indulgência. Então, sempre o efeito do Espiritismo é nos levar à religiosidade e promover a nossa transformação moral, educando os nossos sentimentos. Não temos dúvida alguma sobre isso. E vamos observar que nessa parte do Evangelho que vamos ler hoje, que está registrado em Mateus, né? Está lá no capítulo 25, buscai e achareis. É muito importante a gente lembrar do título do capítulo, gente, porque o tempo todo também os espíritos nos lembram da nossa participação nesse contexto. Olha, você vai descortinar o Consolador Prometido, você vai descortinar um Deus de infinita bondade, você vai adquirir religiosidade, resignação, indulgência com as imperfeições alheias, mas você precisa fazer a sua parte. Se eu não fizer a minha parte, né, isso será uma quantidade imensa de informações inúteis, se eu não quiser compreender, se eu não me esforçar para compreender, né? Então, o capítulo foi aquela fala de Jesus, buscai e achareis. Muito importante que tenhamos consciência da nossa participação nessa busca genuína pela compreensão da lei de Deus, pela internalização dela e por sua consequente prática, que é o que trará as mudanças que todos almejamos. Então, em Buscar e Achareis, capítulo 25, lá no item 9, tem esse trecho: não vos afadigueis pela posse do ouro. Não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser sustentado. Então, se fôssemos analisar aqui o versículo, esse versículo de Jesus, a gente ficaria muito tempo só nesse versículo, tal a quantidade de informações, né? De informações. Mas aqui ele diz para uma época, né, que era comum o acolhimento de viajantes. E Jesus estava falando para os apóstolos que saíam para pregar, né? Para levar o evangelho. Olha, não se preocupe em levar saco de viagem, não, até para que eles pudessem identificar quem os receberia de boa vontade ou não. E era uma prática comum, acolher o viajante, oferecer o pouso, oferecer o jantar, a comida, né? Mas a gente pode observar aqui que desde aqui Jesus já está dando o seu recado, né? Olha, não se preocupe, não se preocupe com saco de viagem, com calçados, com nada, né? O que realmente importa é a essência da sua intenção, aquilo que você vai levar, né? Aí no item 10, que também está em Mateus, Jesus diz o seguinte: ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa até que partais de novo. Entrando na casa, saudai assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade.
Então, esse digno de, a gente, ao entrar, diz, a gente vai saber quem é digno de receber também, porque ele está falando de sintonia, né? Está falando de sintonia, porque não adianta você sair com o objetivo, com o propósito puro e genuíno de levar o evangelho e ser acolhido numa casa por quem não queira ouvir nada daquilo. Ainda é claro que é muito comum isso, principalmente com o espiritismo, né? Nós trabalhamos aí no movimento espírita e a gente vê a quantidade de pessoas que têm reservas, às vezes, em levar o contexto doutrinário. Então, o que se faz nessas situações? É claro que nós respeitamos, nós não vamos violentar consciência alguma. Se Deus nos aguarda pacientemente a todos, aguarda o despertar de cada um de nós há quantos milênios, né? Quem somos nós para impor o que quer que seja a quem quer que seja? Isso não significa omissão, é diferente de omitirmos a informação. Então, se nós percebemos o terreno, ao menos ligeiramente, a terra ligeiramente fértil, você já deve aproveitar a oportunidade e falar da bondade de Deus, da imortalidade, das bênçãos infinitas nas quais estamos inseridos o tempo todo. E aqui, quando Jesus recomenda que, quando alguém não vos quiser receber nem escutar, sacudir a poeira, há, há uma interpretação muito interessante aqui que deve ser feita, porque ele está falando aqui de perdão, de indulgência, de benevolência, do verdadeiro sentido da caridade, como a entendia Jesus. E se a gente for observar todo ensinamento espírita, todo ensinamento no contexto doutrinário, todos vão, é como se estivéssemos diante de um imenso funil, uma boca imensa, deixa eu pôr aqui a minha mão. Imagina que a boca do funil, ela vai em direção ao infinito. Tudo que os espíritos falam, e pensem no infinito, literalmente, tudo que os espíritos falam é a boca desse funil. E vai, afunila, 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 tudo que eles nos falam é para nos levarmos ao entendimento da necessidade que temos de aprendermos a lei de Deus, da necessidade que temos de entendermos a caridade tal qual a entendia Jesus, de entendermos a importância de perdoar, de ser benevolente, de ser indulgentes, que é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus. E não só com os outros, não só com os outros, mas conosco também. Nós vamos ver aqui uma fala de Emmanuel, antes de encerrarmos, sobre essa questão. Então, é muito interessante a gente refletir nessa questão. Nós pegamos um trecho aqui, pegamos outro trecho ali, e vamos lendo a codificação, entendendo, e a gente percebe a bondade de Deus em nos direcionar sempre para o mesmo ponto que é a nossa necessidade. Somos espíritos imperfeitos, todos que estamos na Terra, todos necessitados da perfeita compreensão da lei de Deus. Lá na questão 132, quando Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação dos espíritos, né? Eles nos falam que o objetivo é irmos embora melhores do que quando chegamos moralmente, né? E tem uma segunda parte desse objetivo que o dia que eu li eu fiquei sem dormir. O segundo objetivo é tomarmos parte naquilo que nos toca como co-criadores. Eu pensei, Ave Maria. Então, a gente compreender que Jesus, desde que ele veio aqui, quando ele fala, sacudir a poeira dos vossos pés, ele está falando de perdão, perdoe, seja indulgente, seja benevolente, né? Desde que Jesus veio, a gente demora a entender, a gente às vezes olha uma passagem dessa e fica procurando, mas a essência é isso daqui. E Jesus, ele foi um verdadeiro divisor de águas na história do pensamento religioso,
tanto que ele dividiu a história em antes e depois de Cristo. E o que ele trouxe de diferente da lei de Deus que Moisés havia trazido foi o perdão das ofensas, para a gente ver a importância desse aspecto e de identificarmos isso daqui, né? Então, o perdão, a indulgência, a benevolência. E, como eu disse no início, não só com o outro, mas conosco também. É importante você olhar para você a cada dia verdadeiramente e se perguntar, né? O que eu fiz hoje que eu poderia ter feito melhor? Qual das pessoas com as quais eu me relacionei hoje podem, porventura, ter ficado magoadas comigo? Será que eu tirei a esperança de alguém hoje? Será que eu magoei? Será que eu confundi alguém hoje? Tudo isso nós estamos lesando o nosso próximo. Se você traz dúvida, se você tira a esperança, se você tira o ânimo, você está roubando também do seu irmão, né? E aí, o simples fato de deitarmos a nossa cabeça no travesseiro e fizermos essas questões de forma genuína, verdadeira, nós já estamos caminhando. Você está realmente se importando com o seu comportamento, com a sua melhora, com aquela dignidade superior que Jean-Jacques, dignidade interior que Jean-Jacques Rousseau cita no Livro dos Médiuns, né? E nós estamos verdadeiramente caminhando para o progresso necessário e a que nos propomos quando reencarnamos, né? Então, é muito importante a gente se lembrar também da importância dessa reflexão. E ao fazer essa reflexão, saber se perdoar. Puxa, fui mal. Hoje eu falei com o Fábio, eu fui tão grossa com ele. Eu sei que ele me perdoa, mas eu consigo me perdoar, né? Puxa, por que que eu não fui mais branda? Por que que eu não fui mais irmã, né? Então, aí, por que que a gente tem que encontrar o Consolador? Traz vertentes que te ajudam a se auto-perdoar também. Bom, hoje eu fiz isso, estou arrependido, eu não gostaria de repetir. Amanhã eu vou me esforçar de forma genuína para não fazer de novo. Né? Então, além da gente se conhecer, quando a gente se auto-perdoa, você literalmente vira a página e consegue começar a aprender de novo, não fica presa na teia da auto-obsessão, que também é um caso sério, que nos trava e não deixa que a gente caminhe adiante, né? Então, queridos amigos e irmãos, a gente empolga, falar do Espiritismo é muito bom, né? É maravilhoso, mas nós queremos trazer aqui uma passagem de Emmanuel, lembrando essa questão do nosso comportamento pessoal, associando com esse versículo do Evangelho. Então, lá no livro Escrínios de Luz, uma mensagem de Emmanuel diz o seguinte, psicografia do Chico, né? E afastando-vos da casa que não vos receba a mensagem de paz, sacudiu o pó das sandálias, advertiu-nos o mestre. Aí Emmanuel diz o seguinte, muita gente acredita que o Senhor teria sugerido a reprovação aos que lhe não acolhessem a boa nova, ou menosprezo de quantos lhe recusassem deliberadamente os ensinos. Entretanto, Jesus referia-se simplesmente ao pó que costumamos guardar conosco, depois de qualquer experiência difícil. Poeira de ciúme, tristeza, desencanto e lamentação. Olhe como Emmanuel vai longe, gente. Emmanuel tem uma experiência que a gente tem que agradecer muito a oportunidade de tanta luz que ele nos deixou, né? Ele continua aqui, ó, a poeira da inveja e da vaidade, azedume, orgulho ferido, é dessa poeira que Jesus falou, sacudir essa poeira aí, não guarda isso não, é o famoso repositório de lixo em nossas mentes, né? Se a gente tem que fazer uma analogia literal, falar, nossa, lixo só atrai mosca,
É isso que você quer para a sua mente, né? A gente vê a importância do orai e vigiai. Olha como todas as lições estão conectadas, sempre afunilando para a necessidade da nossa aproximação da lei de Deus, por menor que seja, né? Então, ele fala ainda, se te fazes portador da luz aos que jazem na treva, não condenes aquele que não possa se iluminar de improviso, e não conduzes o amor a quem se desvaira no ódio. Não lhe critiques a tardia compreensão. Olha como que ele que fala que tem o Emmanuel, tardia compreensão, ou seja, vai compreender, mais dia, menos dia vai compreender. Porque ele não compreendeu ainda, você vai criticar ou condenar, né? Sacudir esse pó. Porque as vítimas de semelhantes verdugos quase sempre se imobilizam por tempo longo, em desesperação e cegueira. Nós sabemos que a lei de causa e efeito traz o sofrimento àquele que se mantém deliberadamente afastado do amor, afastado da lei. Onde não consiga ajudar, faze silêncio, esperando a bênção das horas. Não atires lenha à fogueira da ignorância, nem agraves a desolação da água turva. Não vale apedrejar e criticar, desconsiderar ou ferir. Colecionar mágoas e queixas é derramar lama e fel. Seja onde for e com quem for, conserva entendimento e esperança, otimismo e serenidade. Alijemos da base de nossa vida a poeira da rebeldia e do escândalo, do azedume e da discórdia, e saberemos transmitir o amor eterno do Cristo, que até hoje nos tolerou as deficiências. Tolerou não, tolera. Vamos pôr esse verbo no presente, né? De forma incontestável. Deus, Jesus, que é o seu preposto mais próximo de nós, nos tolera as deficiências até hoje, né? As deficiências, para que saibamos suportar as dificuldades dos outros, realizando a plantação da verdadeira alegria. Então, queridos amigos e irmãos, que tenhamos consciência, que saibamos sintonizar as nossas antenas o tempo todo com os benfeitores amigos, com o nosso anjo de guarda, que é aquele que, ao reencarnarmos, disse amorosamente: meu irmão, eu estarei com você o tempo todo, basta você me chamar. E sempre sugerindo, nos lembrando o que estamos aqui fazer, sempre nos lembrando a gratidão que devemos a Deus por tudo, por esse corpo que habitamos temporariamente, que é um verdadeiro templo sagrado, como diz André Luiz, um verdadeiro templo sagrado, né? A passagem que André Luiz descortina o móvel biológico que habitamos no Missionários da Luz é digna de nota. Aliás, toda a obra de André Luiz, né? Tão importante o estudo. Mas André Luiz, como médico, quando ele descortina o modelo biológico feminino e o masculino, ele literalmente, médico que era, imagine. Eu acho que quanto mais estuda, mais literalmente eles ficam maravilhados, né? Ele fica literalmente embasbacado. Então, quanto será que nós já paramos para agradecer essa oportunidade? Eu habito um corpo perfeito que Deus me emprestou só para o meu aprendizado, só para eu conquistar a minha felicidade, a minha paz, só para eu conseguir cumprir a segunda parte do objetivo do reencarnatório que eu acabei não falando, né? O primeiro objetivo da reencarnação é irmos embora melhores do que quando chegamos, e o segundo, sermos co-criadores. Em que momento que somos co-criadores? Já me perguntei demais, né? E é claro que somos co-criadores
todas as vezes que sintonizamos verdadeiramente com o amor que Jesus ensinou. Todas as vezes que não julgamos, todas as vezes que somos benevolentes, indulgentes, todas as vezes que levamos otimismo, esperança genuína, todas as vezes que cumprimos o nosso objetivo ao reencarnarmos, né? Todas as vezes, porque nós concordamos com esse planejamento também. Então, que todos estejamos conscientes do manancial infinito de bênçãos que é uma reencarnação. E que estejamos sempre procurando a sintonia com os benfeitores amigos, a fim de que sejamos lembrados o tempo todo, que possamos assim ajudar na transformação que se opera ora no nosso lindo planetinha azul, né? De planetinha de expiação e provas, em franca transição, primeiro minuto da primeira hora da regeneração, né? Onde Jesus conta com cada um de nós. Então, que ao lermos qualquer passagem do Evangelho, como essa de hoje, não vos afadigueis pela posse do ouro, que a gente tenha certeza que temos não só o Evangelho com toda a sua pureza do nosso lado, mas nós temos a bondade ainda, o amor de Deus em permitir que os espíritos estejam do nosso lado, trazendo essa quantidade de explicações, de informações contidas no Pentateuco kardeciano, sancionado pela obra básica do quilate da obra de Chico Xavier, de Divaldo Franco, literalmente trocando em miúdos, colocando na nossa garganta, olha, é assim, para que a gente possa compreender, colaborar nesse projeto maravilhoso da transformação da Terra e também que possamos estarmos tranquilos com nossas consciências, estamos servindo a Deus, que é o objetivo de todos nós, né? Estamos contribuindo para a nossa felicidade e para a felicidade de todos quantos se acercarem de nós. Muita alegria, muita paz a todos. Pedir que Jesus nos abençoe é redundante, mas que a gente perceba essas bênçãos o tempo todo. Muito obrigada. Nós agradecemos, então, a participação da nossa amiga e companheira Régina, que nos trouxe mais luz ao entendimento das coisas de Jesus, aquilo que ele nos deixou. E então, pedimos a Jesus também que possa abençoá-la, possa transmitir as bênçãos espirituais no seu trabalho, na sua tarefa de esclarecimento da doutrina espírita, e a todos nós nessa noite. Que a luz divina esteja sempre conosco, norteando o nosso caminho, através dele, que disse muito propriamente que ele era o caminho, a verdade e a vida para todos nós. Muito obrigado e boa noite. Querido Mestre Jesus, pedimos neste momento a fluidificação das águas pelo laboratório divino, trazendo assim a cura necessária para cada um que está em prece, a cura física, espiritual, pois só o Senhor Deus sabe a dor de cada um. Pedimos a nossa Mãe Maria Santíssima que nos ajude a superar os nossos problemas e abrandar nossos corações, a fortalecer a nossa saúde e a nos dar entendimento sobre a vida. Fluidifica, Senhor, renova e nos cura. Que assim seja.